Olá, estrelas! Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando mais um vídeo com as previsões da semana para os signos. E eu sempre os recordo que antes de começarmos o nosso vídeo, o like de vocês neste vídeo e em outros vídeos aqui do canal é como um abraço para mim e também é mais do que um apoio para este trabalho que realizamos aqui juntos a cada vídeo em busca da evolução da nossa alma e do nosso coração sempre. Pois sempre que puder, estrela, deixe seu abraço para mim em forma de like. Se inscreva em todas as redes sociais para saber o que acontece no canal com antecedência, ou até mesmo para acompanhar alguma imagem que transmite a felicidade orgânica, ou ainda alguma reflexão ou alguma frase especial sobre os signos. Se inscreva aqui no canal também para não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui semanalmente, com muito carinho e muita dedicação para vocês. Certifique-se de que você ativou o nosso querido e amado sininho, como aparece aqui no vídeo instrucional para você. Se você quer ter uma conversa, uma consulta particular comigo, é só você enviar um e-mail para este e-mail que está aparecendo aqui embaixo e solicitar mais informações sobre os planos de consultas particulares, tá certo? Estrelas, eu tenho uma novidade para vocês que acompanham o canal, que acompanham os vídeos aqui com frequência. Vamos começar mais uma promoção, como eu fiz lá atrás e vocês gostaram muito. E vamos começar hoje, neste vídeo, a promoção sorteando duas consultas para as duas estrelas. E é muito fácil de você participar, estrela. Você vai anotando todas as cartas que eu estou mostrando durante cada vídeo aos domingos e no final do quarto vídeo você me envia um e-mail para este mesmo e-mail de informações de consultas me dizendo quais são as 4 cartas e logo eu irei sortear e divulgar quais são as duas estrelas que ganharam as consultas particulares comigo. Espero que vocês tenham muita sorte. Agora vamos à mensagem inicial e logo para as previsões da semana para os signos. Estrelas, na mensagem inicial de hoje eu gostaria de começar contando uma pequena história e logo falando sobre a mensagem em si, que é sobre o destino e algumas situações que precisamos compreender que no momento certo sempre chegam. Existe uma história de uma pessoa que ia saindo de casa para trabalhar e aí ela, quando estava já dirigindo, já estava na metade do caminho e esqueceu da sua bolsa em casa e recordou que havia deixado a bolsa em casa e precisava da bolsa para poder entrar no trabalho, para poder ter os seus documentos, sua carteira e tudo mais. E logo a pessoa se irritou e disse um monte de nomes que não são tão interessantes de dizer, mas ela ficou irritada e aquele dia não começou bem. Aí é claro que ela teve que voltar para casa na metade do caminho e se atrasar um pouco mais e buscar a sua bolsa. Ela voltou e buscou a bolsa. E quando ela ia fazendo o seu caminho de volta para o trabalho, e um pouco depois da metade do caminho, ela percebeu que havia um grande engavetamento de carros e um acidente muito forte que havia envolvido outros 10 carros. E o exato momento em que o acidente aconteceu era o momento em que ela passaria por lá se ela estivesse com sua bolsa. Então algumas situações, estrelas, acontecem no momento certo e algumas situações que o universo coloca na nossa vida acabamos não entendendo por que temos que mudar de uma casa às vezes, ou porque um relacionamento acaba, ou porque acaba um trabalho, ou porque não estamos conseguindo algo na vida naquele momento. Existe um momento certo para tudo e o universo trabalha de maneiras incríveis, principalmente quando você precisar de algo, mas precisa no momento certo. É importante que você compreenda e sempre envie as mensagens positivas, que eu sempre lembro aqui nas mensagens iniciais do vídeo. Enviar positividade para o universo, praticar a gratidão, agradecer por situações que você tem na sua vida, por mínimo que seja, eu sempre lembro. E essa história eu espero que toque na sua alma e também faça com que você compreenda que algumas coisas precisam de um tempo certo. E é preciso que você vá criando esse círculo de energia, de iluminação, para que quando chegar o momento certo, você esteja preparado, preparada. Compreenda, tudo existe um momento certo. Agora vamos às previsões da semana para os signos. Aquário, King of Pentacles, fala da sua semana no amor. E nós falamos de uma semana em que você vai conseguir resolver algumas situações pendentes na sua vida amorosa. Principalmente você que já está em um relacionamento fixo. Resoluções também falamos para quem não está em um relacionamento fixo e um encontro muito interessante entre a sexta e o sábado. E você precisa compreender que esse encontro precisa ser um pouco mais forte da sua parte. O que isso quer dizer, Astro Elias? Que você deve forçar com que esse contato se estenda um pouco mais, que não passe apenas de um encontro corporal, se é que você me entende.
Vamos falar da sua semana no amor como um todo também e falamos de situações de muita alquimia e um momento em que você deve investir no relacionamento. Mais uma vez, o romantismo vai estar a todo vapor, principalmente entre a quarta e sexta-feira. Vamos falar do seu campo profissional, aquariana. O 3 de copas fala exatamente de situações que você precisa tomar cuidado, principalmente com a situação emocional profissional. Elias, o que é o emocional profissional? Em muitos momentos, você acaba colocando muita pressão no seu trabalho, fazendo com que o seu trabalho não se torne algo tão interessante na sua vida. Aquele fardo que você carrega a diário e faz com que você chegue no seu trabalho e às vezes não coloque nada em dia ou não cumpra com o seu trabalho. É preciso que você traga novidades para o seu trabalho ou até mesmo mude algumas situações. Se você trabalha no mesmo lugar o dia todo, coloque uma flor ou traga cores para sua mesa ou ao redor onde você trabalha, mas traga vida e traga felicidade orgânica para o seu trabalho. Que é importante que neste momento você se mantenha animado, animada no que você faz e agradeça sempre, como eu sempre recordo, que é uma maneira muito interessante também para que essa energia volte a ser positiva na sua vida. Durante a semana toda não tem um dia específico. Para você que não está trabalhando, falamos de uma oportunidade de trabalho que você pode perder por não se expor, principalmente entre a terça e quarta-feira. Tome muito cuidado com essa situação de acabar se esquivando de algumas situações que você às vezes nem percebe que são para você. Qualquer trabalho é trabalho nesse momento e é preciso que você movimente essa energia até que você encontre um trabalho que se ajuste um pouco mais no que você espera e deseja. Vamos falar da sua semana no campo social e familiar. Falamos de situações de conflito, mas é preciso que você evite esses conflitos, aquariana. Durante a semana toda, algumas situações de amigos que vão precisar da sua ajuda, mas nesta semana você tem que esperar um pouco mais, que são situações que você às vezes pode se complicar por querer ajudar muito a outra pessoa. E essa pessoa precisa resolver por si só. Principalmente também no campo familiar, que falamos de algumas situações de conflitos que você deve evitar. Quando alguém chega contando algo negativo na situação familiar ou quando alguém chega para você fazendo com que a sua energia se reverta para algo mais negativo, você apenas sorri e diga: eu acho que essa semana nós não devemos conversar sobre este assunto. Que tal na próxima semana? Não é mesmo? São decisões, são opções que podem reverter situações para um lado um pouco mais positivo e é o que você vai fazer nesta semana. Carta da Lua fala da sua semana em geral. Meu querido aquariano, minha querida aquariana, tome cuidado com situações que te distraiam nesta semana, principalmente no campo profissional e também no campo social. Situações que às vezes você acaba nem percebendo. A carta da Lua, nesse sentido, numa leitura geral da sua semana, fala de situações em que você pode não perceber que alguém está abusando da sua energia ou até mesmo da sua ajuda. E é preciso que você fique um pouco mais alerta nesta semana, meu querido aquariano, minha querida aquariana. Sempre, sempre alerta. Uma linda e iluminada semana para vocês que são no signo de Aquário. Peixes, as 4 esferas douradas, a carta que fala de revelações, fala do seu campo amoroso nesta semana. E falamos de situações, mais uma vez lembrando, como citei antes, são situações que vão revelar algumas questões que você tinha no relacionamento a dois. Se você já está em um relacionamento fixo, falamos de situações em que você sim deve conversar com outra pessoa e resolver situações pendentes. Principalmente na situação que você fica remoendo, guardando questões sentimentais que não é interessante neste momento. Todas as perguntas que você tiver para a pessoa amada deverão ser respondidas nesta semana. E para você que não está em um relacionamento fixo, as 4 esferas douradas falam de situação de redenção. Mais numa semana em que você vai estar bem, não procurando nada. Isso é muito interessante porque vem construindo esse alicerce para fazer com que você tenha semanas de situações de conquistas mais altas nas próximas semanas. Vamos falar do seu campo profissional e as 6 esferas douradas falam de doação, mas ao mesmo tempo de situação de você evoluir no seu trabalho. O momento em que você está trabalhando, você chega no seu trabalho e você precisa sim colocar mais forças e investir em novos projetos em situações que mude um pouco o seu campo profissional. Nesta semana, de uma maneira geral, o planeta Mercúrio vem influenciando nesse alinhamento lunar que traz algumas situações no campo profissional para vários signos e o seu é um deles, de renovação e de descobrir que o seu trabalho é importante sim, e em alguns momentos você pode se desanimar com o seu trabalho, mas é preciso que você ganhe um novo fôlego para este trabalho, tá certo? Para você que não está trabalhando, falamos de uma ajuda do campo social, algum amigo ou amiga que pode te dar uma boa indicação nesta semana, entre quarta e sexta-feira.
Peixes, a carta do tolo fala da sua semana no campo social e também no campo familiar. E falamos de uma semana de muitas distrações, mas são distrações do bem. E uma semana em que você deve soltar um pouco mais, relaxar e aproveitar algumas situações com os amigos ou com familiares. Uma semana principalmente para que você invista em novas amizades, seja indo para um novo curso ou até mesmo entrando numa academia, qualquer situação que eleve o seu campo social. Veja pessoas nesta semana, peixes, e eu tenho certeza que vai ser muito interessante na sua linha astral. Knight of Cups, Pisciano, Pisciana, fala da sua semana em geral e essa carta traz sempre boas notícias e falamos de resoluções, principalmente no campo amoroso e também no campo profissional. Uma semana em que você pode sim fazer investimentos altos no campo amoroso e no campo profissional também. Que semana mais bonita, Pisciano, Pisciana! Espero que seja iluminada e cheia de evolução na linha astral de vocês. Ariano, Ariana, a carta da justiça fala do seu campo amoroso nesta semana e é uma semana de cuidado, sim, Astro Elias. Mais uma vez, essa semana um pouco mais delicada chegou para o signo de Áries, mas é uma situação de proteção, uma situação em que você deve evitar conflitos, principalmente você que já está em um relacionamento fixo. Para você que não está em um relacionamento fixo, falamos de um encontro sim que pode surgir no final de semana, mas é algo que você precisa começar prestando bem atenção no que você conversa ou até mesmo da situação de confiar na pessoa, se abrir um pouco mais. Nós conversamos sobre isso nessa nova série de vídeos que eu lancei nesta semana, que eu recomendo que vocês, arianos, e todas as estrelas também que acompanham, assistam, principalmente no conselho sentimental para você. Para você que é do signo de Áries, nós vamos falar do campo profissional e as 8 esferas douradas que falam da construção. Mais uma vez, o planeta Mercúrio vem influenciando nesse alinhamento lunar de situações em que você deve construir no seu trabalho. Uma situação social profissional que pode sim elevar o seu campo profissional nesta semana, principalmente entre quarta e quinta-feira. Ou seja, um encontro profissional que você deve aceitar, você deve abrir os braços para essa pessoa, se colocar à frente e mostrar que você é um profissional de valor. Eu tenho certeza que você é. Para você que não está trabalhando e é do signo de Áries, vamos falar de 2 oportunidades que você pode sim ter nesta semana. Dias interessantes para você buscar, para você ter essa exposição mais alta, é a quarta e a quinta-feira, meu querido Ariano, minha querida Ariana. Carta da Morte fala do campo da amizade, do campo familiar também. E falamos de situações em que você deve se resguardar um pouco mais. Não sair tanto com amigos e não ter essa situação familiar, esses encontros familiares que pode gerar algum conflito nesta semana. Nesta semana em geral também, para alguns signos, o campo social e familiar precisa de muito cuidado e muita paciência, Áries. Sim, paciência sem dúvida é o segredo do seu sucesso. Saber filtrar as palavras e o que dizer no momento certo. Vamos falar da sua semana em geral, Ariano e Ariana, mas também vamos falar de cuidado. O 9 de espadas fala exatamente desta semana em que você pode ter uma baixa na sua autoestima e também uma baixa no seu ânimo. Mas Astro Elias, isso são más notícias. Não, estrela, é o momento em que você precisa elevar a sua autoestima. Pratique exercícios físicos, se cuide, sabe? Faça aquele ritual do espelho, se olhe no espelho e fale: eu me amo, eu tenho meu valor, eu tenho certeza que eu posso ser feliz. Se você está sozinho, sozinha, repita isso e diga: eu posso ser feliz sozinho, sozinha. Eu preciso me amar, eu preciso me buscar e me cuidar. Busque sempre a felicidade orgânica, compre flores, se anime, traga felicidade para a sua vida, que nesta semana você vai sair muito bem nesse sentido, se você fizer algumas situações que te façam bem. Tudo que te traz a felicidade, faça. Uma linda e iluminada semana, cheia de felicidade e cheia de iluminação para vocês que são do signo de Áries, é o que eu desejo. Touro, 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 no seu campo amoroso nesta semana, vamos conversar um pouco mais a fundo, porque essa carta exatamente fala de situações em que você já vem pesando durante algum tempo e nesta semana pode voltar. Astro Elias, o que eu devo fazer para que o meu relacionamento não desande de vez? É o momento de você ter toda a calma e começar a recordar por que você está com essa pessoa. Em alguns momentos você pode ter algumas atitudes que são muito particulares, muito suas,
que às vezes a outra pessoa não compreende. Em alguns momentos você precisa de um espelho para poder enxergar as suas atitudes e ver que em algumas situações você pode sim se alterar. Ah, Astro Elias, mas é tão difícil modificar algo em mim. Não é, Estrela. A partir do momento que você diz que você não pode, você já está colocando uma sentença que você não deve fazer. Você pode sim se modificar, principalmente quando você divide a sua vida com outra alma. E é preciso que vocês entrem em um acordo e você comece a iluminar um pouco mais esse relacionamento. Nesta semana, essa é a sua missão. Vamos falar para você que é o signo de Touro e não está no relacionamento fixo. Semana tranquila, semana de resguardo, Touro. Não se desespere, é uma semana em que você vai cuidar de si, da sua autoestima, vai se amar sempre mais. Pratique esse exercício, porque no momento certo, a pessoa certa vai chegar. Vamos falar do King of Wands, que fala do seu campo profissional nesta semana. E falamos de uma semana mais tranquila no campo profissional, mas também de situações em que você vai planejar o seu futuro profissional. Principalmente entre a terça e quarta-feira, oportunidades muito interessantes podem surgir no seu trabalho. Para você que não está trabalhando, também a terça e a quarta-feira são dias excelentes para que você se coloque para fora, para você buscar uma nova oportunidade de trabalho. Mas pense bem, porque o King of Wands sempre fala de iluminação, mas também de opções diferentes do que você tem buscado, tem almejado para a sua vida profissional. No seu campo social, no seu campo familiar, e você deve fazer ao contrário nesta semana. Encontrar com os amigos ou até mesmo com familiares é uma boa pedida nesta semana, porque pode iluminar algumas lacunas que você tem encontrado na sua vida. A situação da felicidade orgânica ou até mesmo de trazer essa iluminação na alma que você vem precisando nesta semana principalmente. O Queen of Pentacles fala da sua semana em geral, Touro, e falamos de uma situação de muita alquimia e de iluminação. É uma semana em que você precisa estar mais consigo, mas ao mesmo tempo fazendo perguntas para o universo. Astro Elias, como funciona esse exercício? Ao se deitar, você vai pensar e imaginar tudo que você vem planejando para a sua vida e faça perguntas para o universo. Em que momento eu devo fazer isso? Em que momento eu devo fazer aquilo? Mande perguntas para o universo e principalmente positividade sempre. Mas é uma semana que você vai estar mais conectado, conectada com a sua alma e vai poder evoluir neste sentido. E isso é muito interessante e é muito raro também. E eu espero que você aproveite. Uma semana muito iluminada, uma semana maravilhosa para todos vocês, estrelas, que são do signo de Touro. Gêmeos, o King of Swords fala da sua semana no amor e falamos de uma elevação muito interessante nesta semana para os geminianos e geminianas que estão em um relacionamento fixo. É o momento em que vocês vão estar mais conectados e vão saber o que a outra pessoa precisa. Sem dúvida, é uma semana de muito romantismo e de surpresas. Uma pequena massagem nos pés do parceiro, da parceira, flores ou até mesmo chocolate, mas é uma semana em que você deve estar com o romantismo mais em alta, porque isso vai trazer muita felicidade orgânica para o relacionamento dos dois. E terá uma aceitação maior de ambos. Vamos falar para você que não está em um relacionamento fixo, final de semana guarda surpresas, mas é preciso que você saia, se coloque para fora, se faça bonito, faça bonita, se sinta bonito, se sinta bonita, porque as conquistas vão surgir. O Queen of Wands fala do seu campo profissional nesta semana, geminiano, geminiana, e vamos falar de situações que você precisa resolver no campo profissional. Principalmente, qual é a sua função no seu campo profissional? O que você anda fazendo para que o seu trabalho evolua, para que o seu trabalho mude a proporção do seu campo profissional. É preciso que você pense nessas perguntas e comece a trabalhar nesta mudança positiva nesta semana. Uma semana de reflexão no campo profissional, mas de boas reflexões. Semana em que você topa com uma pedra e você vai retirar essa pedra do seu caminho, ou você vai até mesmo escalar, depende do tamanho desse obstáculo. Vamos falar para você que era o signo de Gêmeos e não está trabalhando. Segunda e terça-feira, principalmente na terça-feira, você pode ter um encontro profissional muito promissor. No seu campo social e familiar, seu signo também vem sendo influenciado por esse alinhamento lunar de Mercúrio, que não é nada interessante no campo profissional e no campo familiar. É uma opção de nesta semana você não sair tanto com os amigos ou até mesmo não encontrar tantos familiares. Mais uma vez, se você vive com os familiares e não tem outra opção de não encontrá-los, simplesmente fique consigo, leia um bom livro, assista algo no seu computador ou algo no seu telefone, mas se mantenha um pouco mais afastada de situações sociais ou familiares nesta semana, porque você pode precisar desse tempo para si e acabar às vezes nem compreendendo.
O 3 de copas fala da sua semana em geral. Falamos de uma semana de renascimento, mas também uma semana de produção geral na sua vida, tanto no campo profissional quanto no campo amoroso. São 2 focos que você vai ter na sua semana. Essa carta sempre fala de focar, mas também de produzir, de renascer algumas situações na sua vida. Que seja uma semana iluminada de muitas revoluções e também de muita fertilidade para vocês que são no signo de Gêmeos. Câncer, câncer, câncer. Vamos conversar sobre o seu campo no amor. A carta dos amantes vem com situações aí muito interessantes a serem trabalhadas, principalmente para você que já está em um relacionamento fixo. A carta dos amantes fala de situações em que você vai sim encontrar um desafio no relacionamento amoroso, mas são situações em que você às vezes nem tinha percebido. São iluminações que você vai encontrar e resoluções também no relacionamento. Situações que não foram tão interessantes no passado, agora vem com peso um pouco menor e você pode trabalhar em uma resolução. Perdão é uma grande palavra e é preciso que você pratique e não apenas diga da boca para fora, não é mesmo? Para você que era o signo de câncer e não está em um relacionamento fixo, tome cuidado com o relacionamento do passado, porque isso pode estar evitando que você encontre novas pessoas. Deixe de pensar naquela pessoa, deixe que as situações te surpreendam, que o universo te surpreenda. Mais uma vez lembrando, se alguém que saiu da sua vida é por um bom motivo, não pense que foi algo negativo. Tá certo? Vamos falar da carta da justiça. O 2 de espadas fala exatamente do seu campo profissional nesta semana, câncer. E falamos de algumas semanas atrás em que você trabalhou em uma evolução profissional e também uma situação de criação profissional, momento aqui no seu trabalho, para você que está trabalhando, vem aí com situações de evolução e também de desafios altos. É o momento em que você pode estar nervoso, o que eu devo fazer, porque o meu trabalho não está crescendo, o que eu devo fazer. É o momento em que você vai encontrar respostas. Tanto no campo amoroso, mais uma vez falando, é uma semana que energeticamente o signo de câncer vai ter muitas respostas que vem buscando já há algum tempo. Para você que não está trabalhando, tome cuidado com algumas distrações ou aquela situação de hoje eu não vou sair para buscar um novo trabalho, porque neste dia em que você sentir que não deve sair, é o dia que você deve sair. E é algo mais sentimental que você vai compreender e pode ser uma escolha individual para cada estrela. A carta da força fala do seu campo social, do seu campo familiar nesta semana. Câncer é uma semana muito interessante para encontrar antigos amigos e também para encontrar antigos familiares que você não tem contato já há algum tempo, porque boas notícias podem vir destes contatos que você deve refazer. Knight of Pentacles fala da sua semana em geral e falamos de iluminação, mais uma vez lembrando, uma semana de descobertas, uma semana em que você deve enviar perguntas ao universo porque elas serão respondidas. Espero que seja uma semana maravilhosa para vocês que são no signo de câncer, que vocês tenham todas as suas respostas respondidas e consigam colocar todas as ações necessárias para que vocês cheguem no caminho do sucesso e da felicidade sempre. Uma linda e iluminada semana para vocês que são do signo de câncer. Leão, 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 vamos conversar sobre a sua vida amorosa nesta semana e o 9 de espadas vem com situações em que você deve tomar muita cautela, principalmente na situação em que você vem sim se cansando um pouco do relacionamento e é um momento em que você precisa ganhar esse reforço emocional, é um momento também que você precisa de muita iluminação para não perder a paciência com a pessoa amada. Preste bem atenção e valorize a pessoa que está do seu lado e o porquê vocês estão juntos. Lembre-se porque vocês se apaixonaram, uma situação de resgate do amor e da paixão nesta semana por completo. Para você que é do signo de Leão e não está em um relacionamento fixo, Leão, uma semana de resguardo, de tranquilidade, semana que eu sempre lembro de ter a oportunidade de buscar a si, olhar no espelho e se sentir completo, completa. Mas é uma situação em que você deve praticar a diário. Toda vez que você vai se deitar, pense nisso e recupere a sua autoestima, que é muito importante para que você encontre luz e não escuridão, tá certo? O The Chariot fala da sua semana no campo profissional e falamos de situações elevadas. É uma semana de muita sorte para o signo de Leão. Situação de clareza mental também e de muita criatividade. O momento em que você vai ser mais proativa no seu trabalho. Colocar tudo em dia durante a semana toda. Para você que não está trabalhando, falamos de 2 dias de muita sorte, que é a terça e a quarta-feira. Leonino, leonina, aproveite, se exponha, busque o que você tanto almeja. O The Hierophant fala do seu campo profissional e do seu campo social nesta semana e falamos de situações em que você deve causar um encontro com os amigos ou familiares,
porque é uma semana de muita felicidade orgânica que você pode extrair destes encontros sociais. O signo de Leão que deve sim se forçar a encontrar pessoas fora do seu ambiente de trabalho ou até mesmo de cursos da faculdade e também de forçar um pouco mais a encontrar-se com familiares, que em muitos momentos podem ser encontros muito iluminados e nesta semana com certeza é uma semana muito interessante para fazê-lo. King of Cups fala da sua semana em geral, leonino, leonina, e nós falamos de elevação espiritual. O que isso significa, Astrelias? Eu venho conversando sobre a elevação espiritual já há algum tempo nas previsões, e principalmente para alguns signos que vêm trabalhando nessa evolução neste ano, e o signo de Leão é um deles, que vai se sentir um pouco mais tranquilo com algumas situações do universo. Recordando, você volta lá na mensagem inicial, quando eu falei da situação do destino e o momento certo para cada situação acontecer na sua vida. É exatamente o que você vai começar a compreender nesta semana. Uma semana de tranquilidade na alma, que vai trazer também para o seu coração. E você vai conseguir resolver algumas situações na sua vida que a ansiedade não deixava, ou até mesmo a preocupação. Mais uma vez lembrando, assista ao vídeo que eu coloquei nesta semana da nova série de conselhos para o signo. E tem um conselho que vai muito bem com essa carta, essa última carta da sua semana. Uma maravilhosa e iluminada semana para vocês que são no signo de Leão. Virginiano, virginiana, as 10 esferas douradas trazem boas notícias para o seu campo amoroso nesta semana. É uma semana muito ativa e também de muita sorte, muita sedução. Para você que está em um relacionamento fixo, uma semana em que vocês podem estar muito bem e você vai estar um pouco mais à vontade em situações que são mais físicas, se é que você me entende, de inovar também nessa parte. Para você que não está em um relacionamento fixo, um encontro muito especial vai surgir no final de semana e você deve sim se forçar um pouco mais a se expor, a sair, a arranjar algo para fazer para que este encontro aconteça, que o universo vai te surpreender. Carta da Força fala da sua semana no campo profissional e falamos de situações de desafios, mas desafios de positividade. Momento em que você vai conseguir lograr, vai conseguir crescer em uma situação que não é tão interessante para alguém no seu trabalho, mas que você pode cumprir essa tarefa nesta semana. Para você que não está trabalhando, a Carta da Força significa uma situação em que você pode não perceber nesta semana, principalmente na quinta-feira, que é o momento em que você deve sim buscar um novo trabalho e ou até mesmo recordar que você já voltou para aquele lugar ou não voltou, situações de você buscar novamente também algum trabalho que você já fez, porque você pode ter uma sorte diferente nessa quinta-feira. A Carta do Mundo fala da sua semana no campo social e também no campo familiar, e falamos de expansão, e falamos de situações em que você deve sim proporcionar esse encontro, causar esse encontro social e também familiar, porque nesta semana os seus familiares principalmente vão estar um pouco mais receptivos, com uma energia diferente, para que vocês consigam gerar essa iluminação e também essa felicidade orgânica. Sempre lembra, a felicidade orgânica é aquela que faz bem para a tua alma, ter uma boa conversa com um amigo ou com um familiar, tomando um café, essas situações que fazem bem para você e você sabe que precisa, virginiano, virginiana. Vamos falar da sua semana em geral. O 9 de Copas, mais uma vez, te recorda de situações que você não resolveu na semana passada. Mas são resoluções, mais uma vez lembrando, como no trabalho, que são de positividade. É uma semana que tudo que você colocar o seu dedinho ali para resolver, você vai resolver com muita maestria, com muita sorte. Uma iluminada semana para vocês, queridos e queridas estrelas que são do signo de Virgem. Libra, 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 vamos conversar sobre a sua vida amorosa nesta semana. É uma semana de muito cuidado e muita paciência para você que não está em um relacionamento fixo e para você que está principalmente. Algumas situações no parceiro, na parceira, podem lhe causar um pouco de irritamento nesta semana e você precisa contar até 1000 antes de dizer alguma coisa ou até mesmo antes de fazer com que o relacionamento às vezes possa causar algum estranhamento entre vocês. Tome cuidado e é preciso que você evite discussões desnecessárias, sem dúvida, na vida do casal. Para você que não está em um relacionamento fixo, estrelinhas, você vai me dizer para eu me resguardar. Eu vou dizer, estrela, porque é o momento em que você não está pronta para um relacionamento, mas também é um momento em que, se você tiver essa situação, essa noção de que a tua energia precisa ser trabalhada dentro de você para que você encontre somente pessoas interessantes, você vai começar a encontrar pessoas interessantes. Pense nisso.
Vamos falar da carta do enforcado, que fala da sua semana no campo profissional. É o momento de você mudar tudo no seu campo profissional, trazer novidades para o seu trabalho. Mais uma vez recordando, é uma previsão muito interessante porque está conectada astrologicamente com esse alinhamento de Mercúrio com a Lua, que é um alinhamento lunar que não é tão interessante para alguns signos no campo profissional, mas traz também aquela necessidade de trazer alegria, de trazer a felicidade orgânica, cores para o seu trabalho. Momento em que você deve vestir cores mais interessantes, momento em que você deve trazer a felicidade para o seu trabalho e não somente pensar como que o trabalho é algo que te força a sair de casa ou ficar ali naquele mesmo lugar o tempo todo. Pense nisso como uma situação de expansão do seu campo profissional, uma oportunidade que você tem de evoluir profissionalmente. Para você que não está trabalhando, falamos de uma situação em que você deve reverter e deve buscar diferente nesta semana, principalmente entre a quinta e sexta-feira, que é um trabalho em que você pode não perceber, mas que pode ser muito interessante a curto prazo, porque vai mover energia e trazer um novo trabalho. A carta do mágico fala da sua semana no campo social, no campo familiar também. E falamos de uma semana em que você, por mais que sinta que não deve encontrar com os amigos ou familiares, você deve ir contra esse sentimento que pode sim acontecer. Aquela situação em que Libra às vezes pensa, não, essa semana eu não estou muito bem para encontrar os amigos ou os familiares, mas não, é um momento que você deve sim interagir com seus amigos e com seus familiares, porque pode lhe trazer uma energia muito positiva nesta semana, com certeza. Libra, o King of Wands, traz uma mensagem muito interessante e também fala da sua semana em geral. É uma semana em que situações vão estar um pouco mais elevadas e em alguns momentos você vai pensar, eu vou focar nessa parte da minha vida e é o que eu vou fazer durante a semana toda. Não existe problema nenhum em fazer isso a partir do momento em que você não obsessiona sobre aquele assunto, não vive aquele assunto 24 horas por dia. Relaxe e deixe que algumas situações o universo cuide para você. Vamos voltar na mensagem inicial para conversar também sobre essa carta. Uma linda e iluminada semana para vocês que são no signo de Libra. Muita luz, muita paciência, respire fundo e tenha certeza que tudo tem o seu tempo e o seu lugar no momento certo na sua linha astral. Escorpião, a carta da Imperatriz fala da sua semana no amor. E nós falamos de uma situação muito interessante para você que está em um relacionamento fixo e para você que não está também. É uma situação de elevação sentimental, uma semana em que você vai seduzir, mas uma sedução um pouco diferente, é uma sedução em que você vai ter mais sorte nesta semana com as conquistas que vão surgir. E é mais de uma sim, Escorpião, entre a sexta e o sábado, preste atenção. Para você que já está em um relacionamento fixo, falamos do renascimento do relacionamento. É o momento em que você vai conseguir ter as atitudes corretas e também falar as palavras corretas para a pessoa amada. É o momento em que vocês vão fazer as pazes e é muito interessante. Para você que era o signo Escorpião, falamos do 9 de espadas, que fala do seu campo profissional. Escorpião, uma semana de muito cuidado. Esse alinhamento lunar de Mercúrio traz muito cuidado para o seu signo também. E são situações conflitivas no trabalho. Aquela situação de, vou ter que sair para trabalhar, eu queria estar fazendo outro trabalho. Neste momento você precisa agradecer por este trabalho e precisa refazer esse encontro que você teve com o seu trabalho, porque você entrou, porque você se apaixonou por esse trabalho. Por mais que seja um trabalho temporário, mais uma vez, a energia está se movendo e situações vão acontecer a partir do momento que você tem atitudes positivas. É uma semana de ir contra essa situação negativa que pode acontecer no seu campo profissional. Para você que não está trabalhando, é uma semana de resguardo, de tranquilidade, mas também de recuperar o seu fôlego para buscar no lugar correto e renovar algumas situações também no seu currículo, que é uma excelente dica dessa carta de tarô para você que era o signo de Escorpião. Escorpião, seu campo social e seu campo familiar traz a carta do eremita nesta semana. Falamos de muito resguardo, uma semana em que você não vai sair tanto com os amigos, não vai encontrar tantos familiares. Mais uma vez, se você vive com seus familiares, se resguarde, fique no seu cantinho, fique tranquilo, tranquila, mas não confronte, porque é uma semana que isso pode te desgastar e não é muito interessante que você o faça. Fique com a sua energia, porque nessa semana você vai precisar para outras situações que você deve cuidar mais. Vamos falar da sua semana em geral e da carta que fala do horizonte dourado e de situações em que você vai ter uma iluminação diferente nesta semana. É uma semana de muita resolução, mas também iluminação para vários signos e seu signo é um deles. Aqui se aplica a Astro Elias em situações em que você vai conseguir ter a atitude correta no momento correto. Situações em que o amadurecimento emocional vai surgir nesta semana através de conclusões e também da paciência e da espera inteligente.
uma maravilhosa, iluminada semana cheia de sorte, cheia de muita paciência, cheia de muita inteligência emocional para vocês, queridos e queridas estrelas que são no signo de Escorpião. Sagitário, Sagitário, a carta da batalha vencida fala da sua semana no campo amoroso e falamos de situações para você que é do signo de Sagitário e não está em um relacionamento fixo, de um reencontro, de uma amizade que você teve no passado que não foi tão forte, mas que dessa vez volta com uma situação de romance e você deve sim apostar, porque isso pode passar mais do que de uma noite, se é que você me entende. Para você que é do signo de Sagitário, está em um relacionamento fixo, muita alquimia e também muita felicidade orgânica acontecendo no seu relacionamento nesta semana, principalmente no final de semana. Uma situação em que vocês vão compreender que um ao outro precisa de seu tempo, vocês vão conseguir entrar em um acordo, em um equilíbrio maior. E nesta semana será muito interessante. Evolução total e muito romantismo também para quem está praticando. Carta do The Devil fala da sua semana no campo profissional, sagitariano, sagitariana, e é uma semana em que você deve ser cauteloso, cautelosa com as situações de assinar contratos ou até mesmo efetuar vendas. É preciso que você tenha uma noção de que você deve pesquisar muito bem quando está acontecendo ou o que você deve fazer no seu trabalho, porque algumas situações podem não ser muito bem atadas nesta semana. Tome cuidado com decisões no seu trabalho em geral. Para você que não está trabalhando, é uma semana de resguardo, uma semana de recuperação energética, uma semana em que você vai plantar sementes positivas para as próximas semanas, isso crescer e trazer muita sorte na sua vida. Carta do julgamento fala da sua semana no campo social, no campo familiar, e falamos de uma situação em específico no campo familiar ou no campo social que você vai precisar ajudar um amigo ou um familiar, e isso vai lhe trazer muita sorte nesta semana, a partir do momento que você se abre para essa situação. O signo Sagitário também tem essa sorte de ser um bom amigo, um bom familiar sempre e de ter essa receptividade com os amigos, e sabe que isso é um dos seus maiores poderes. King of Swords fala da sua semana em geral, sagitariano, sagitariana, e falamos de reinações. É o momento que na sua semana você vai focar em algumas partes da sua vida, e isso não tem problema nenhum, porque esse foco é necessário. Se você sentir que você deve focar em algo mais na sua vida nesta semana em específico, foque e vá firme, e peça paciência para as pessoas ao seu redor que convivem com você, porque esse foco é muito importante neste momento para o seu sucesso. Uma semana maravilhosa, uma semana de muita iluminação para vocês, queridos e queridas estrelas que são do signo de Sagitário. Capricórnio, Capricórnio, vamos conversar sobre a roda da fortuna, que fala da sua semana no campo amoroso, e falamos de situação muito elevada no campo amoroso. Também de sedução alta para aqueles que são do signo de Capricórnio e não estão em um relacionamento fixo. Nesta semana você pode flertar, paquerar mais, e você vai se sentir mais seguro, segura e pronta para isso, e deve apostar forte nisso, porque um encontro interessante pode surgir dessas conquistas durante a semana toda. Para você que é do signo de Capricórnio e já está em um relacionamento fixo, vamos falar de muito romantismo em uma semana, principalmente no final de semana, em que você vai poder trazer esse romantismo para o casal, seja uma noite especial ou até mesmo jantar fora. É uma semana que você deve ter uma atitude e ela vem de você, de elevação. Carta da Estrela fala do seu campo profissional, e diferente de alguns signos que falamos hoje, dessa situação lunar, esse alinhamento lunar entre Mercúrio e a Lua traz uma situação diferente para você que é de positividade e sorte. Para você que está trabalhando e para você que não está trabalhando. Durante a semana toda é um momento positivo para que você invista em novos projetos no trabalho e também para que você busque um novo trabalho. Aproveite essa semana de sorte no seu campo profissional. Capricórnio, Capricórnio, no campo social e no campo familiar nós falamos dos 10 de espadas e falamos de situações conflitivas que você deve evitar, principalmente situações que você não compreende dos familiares ou até mesmo dos amigos. Neste momento, a sua opinião você deve filtrar um pouco mais. Ela é importante sim, como conversamos nessa nova série aqui do canal, que traz mensagens para os signos, e a mensagem para você fala exatamente da sua opinião e do seu ponto de vista. Em alguns momentos você deve filtrar e dar a sua opinião, o seu ponto de vista, que são tão valiosos para as pessoas corretas. Não perca sua energia com quem não vale a pena, se é que você me entende.
O Page of Wands fala da sua semana em geral e falamos de uma semana em que você vai ter muita iluminação, mas também clareza emocional. O que isso significa, Elias? Significa o momento certo de você investir nos seus relacionamentos amorosos e também no campo profissional, porque essa iluminação traz situações de muita inteligência e de muita criatividade. Aproveite a sua semana e, recordando mais uma vez, tome um pouco mais de cuidado com as suas opiniões que são valiosas no seu campo social e no seu campo familiar. Uma semana iluminada, uma semana de muita sorte, uma semana incrível para vocês, queridos e queridas estrelas que são do signo de Capricórnio. Estrelas de luz, estrelas do meu coração, eu espero que seja uma semana maravilhosa para vocês que são de todos os signos. Agora vocês sabem que ao final do vídeo você deve escolher uma das cartas para uma mensagem, um cuidado da sua semana e eu irei ler para você. Você sabe que você deve pensar muito bem e escolher a carta que você quer para a sua semana e eu irei voltar aqui para ler cada uma para você. A primeira carta estrela é a carta da Torre e ela traz um conselho muito interessante para a sua semana. Fala sobre situações financeiras e também situação em que você deve começar a poupar um pouco mais. E se você tiver alguma situação em que você deve emprestar dinheiro ou até mesmo fazer uma solicitação de empréstimo nesta semana, pense um pouco mais antes de fazê-lo e talvez deixe para a próxima semana ou até mesmo durma sobre a ideia, porque é uma semana em que você deve filtrar as suas decisões. E essa leitura em geral fala da sua semana e decisões que você precisa filtrar e pensar muito bem antes de tomar a sua decisão. Se você escolheu a segunda carta estrela, essa mensagem, essa carta fala da sua semana e também de situações em que você deve trazer para a sua vida, principalmente de mais cores, flores, mais felicidade. Se faça bonito, se faça bonita, mas faça da sua semana algo que te proporcione muita felicidade e uma situação em de se auto-mimar, se agradar. É uma semana em que você vai se agradar. Se você escolheu a terceira carta estrela, essa carta fala de uma semana em que você vai precisar estar um pouco mais conectada com pessoas. É uma semana de estar mais sociável e essa dica, sem dúvida, vai fazer com que a sua semana flua um pouco melhor. Sempre recordo para vocês, estrelas, que a gratidão, agradecer, praticar a gratidão, sermos gratos por aquilo que temos, por mínimo que seja, principalmente por situações que são mais emocionais e não físicas, é a maneira mais eficaz de trazer a felicidade orgânica para a sua vida. A felicidade orgânica é aquela que você sente na alma e transborda no coração. A felicidade que você não compra, a que você sente. Sejam sempre gratos. As estrelas te guiam, o amor te guia.